Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui com um novo módulo do nosso curso de Direito Eleitoral completo, teórico para concursos públicos, que está disponível no site eleitoralcombruno.com.br. O curso já está todo gravado, né? Exceto essa aula número 10, que foi subdividida em vários bloquinhos, porque ela vai contar toda a história da Resolução 23.659 de 2021, que substitui a Resolução 21.538, a resolução do cadastro eleitoral. Então nós temos agora uma nova resolução do cadastro eleitoral, certo? Então no nosso curso de Direito Eleitoral completo para concursos e atualizado para o concurso unificado da Justiça Eleitoral, você vai ter acesso, preste atenção, você vai ter acesso a essa nova resolução do cadastro eleitoral, parte teórica, olha que legal. Tá? E também lá no site tem um curso de 600 questões de direito eleitoral que também vai trazer questões inéditas sobre a resolução 23.659. Ou seja, é uma preparação completa para vocês para concursos, certo? Esse primeiro bloquinho estou disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube. Isso não vai acontecer para os outros blocos, né? Para você adquirir o curso completo, tem que passar lá no site e adquirir o curso. Certo? Me siga no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Lá nós temos dicas diárias de direito eleitoral elaboradas para vocês. Sem mais delongas, vamos começar a falar um pouco sobre a resolução 23.659. Vou aumentar um pouco aqui a telinha. Então esse é o primeiro bloco da aula número 10. Eu quero falar com vocês, então, primeiramente, que esta resolução 23.659 ela faz o quê? Ela substitui a resolução 21.538 de 2003. E alguns motivos serão alguns motivos foram importantes para a instituição dessa nova resolução. Então, quando a gente começa a fazer a leitura da lei, vocês vão ver lá no comecinho que tem um tanto de considerando, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui os motivos que fizeram com que surgisse essa nova resolução do cadastro eleitoral. Então, quais foram os motivos justificadores? O primeiro motivo, olha só, vou aumentar a tela, tá? É a necessidade de atualização e consolidação das normas relativas ao cadastro eleitoral, tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento das tecnologias envolvidas na coleta e no gerenciamento de dados dos eleitores e eleitoras e a vigência da LGPD. Então preste atenção, a tecnologia evoluiu ao longo do tempo. Antes, os serviços realizados nos cartórios eleitorais mexiam muito com papel, era muito físico, não tinha muito controle, perdia informação. Com o advento da tecnologia, com a evolução tecnológica, os sistemas tiveram que ser implantados ali para que nós tivéssemos uma celeridade no gerenciamento das informações eleitorais. Tanto informações que se relacionam aos eleitores e eleitoras, quanto ao próprio cadastro eleitoral. Então, o atual desenvolvimento das tecnologias foi um motivo gritante aqui para que essa nova resolução do cadastro eleitoral surgisse, tá? Em contrapartida, esse gerenciamento de dados dos eleitores e das eleitoras precisou ser muito mais rígido, porque nós temos nesses dados informações que são muito sensíveis, informações que são relacionadas somente aos interessados, aos eleitores e eleitoras. A LGPD, surgindo ali em 2018, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, também foi uma mola propulsora para que o cadastro eleitoral se modernizasse. Então, quando a Lei Geral de Proteção de Dados surge lá em 2018, essa evolução tecnológica, a vigência da LGPD, vieram então para subsidiar o nascimento dessa nova resolução do cadastro eleitoral, atualizando os serviços eleitorais com o atual desenvolvimento das nossas tecnologias. Certo? Então, esse é o primeiro motivo justificador da nova resolução do cadastro eleitoral. Certo? O segundo motivo, a relevância
de assegurar que os avanços tecnológicos incorporados aos serviços eleitorais sejam sopesados com medidas que assegurem o exercício da cidadania a pessoas ainda não alcançadas pela inclusão digital. Então, olha só, eu sei que a tecnologia ela facilita muito, né? Facilita o dia a dia nos serviços eleitorais e para eleitores e eleitoras. Um dos exemplos que eu dou aqui, por exemplo, é para você emitir uma certidão de quitação eleitoral. Você consegue fazer pela própria internet. Mas a gente não pode esquecer que eu tenho grupos ainda de pessoas que não foram ainda, o Brasil é extenso, né? Que não foram alcançadas pela inclusão digital. Então eu tenho que ter uma balança. Eu tenho que levar em consideração os avanços tecnológicos, mas não esquecer que eu ainda tenho pessoas que não foram alcançadas pela inclusão digital. E essa nova resolução do cadastro eleitoral está ligada nesse cenário, certo? Bom, compromisso do Tribunal Superior Eleitoral de ampliar o exercício da cidadania por parte de grupos socialmente vulneráveis e minorizados. Então, apesar que a Resolução 21.538 de 2003 já começou a dar uma atenção às pessoas com deficiência, aos indígenas, né, povos originários, cuidado com a expressão índio, né, pessoal? A gente tem uma luta aí para essa expressão ser substituída pelos povos originários, pelos indígenas. Então, o TSE tem um compromisso. Qual que é esse compromisso? Com essa resolução, essa nova resolução e outras medidas, ampliar o exercício da cidadania, né? E vocês vão perceber que no nosso estudo, o tanto de parágrafos dispositivos que essa resolução se atenta e protegendo ali as pessoas com deficiência e também os povos originários, os indígenas, quilombolas. Então a gente vai falar sobre isso. Então esses são os motivos justificadores para a nova resolução do cadastro eleitoral. Dando prosseguimento, nós temos as diretrizes que fomentaram aqui, que dão início a essa nova resolução. A partir dessas diretrizes, nós vamos ter a construção de toda essa nova resolução. Então, nós vimos os motivos e agora as diretrizes. A nova resolução vai seguir quais caminhos, né? Então, quais caminhos essa nova resolução se direcionará? Então, a primeira diretriz é a modernização e desburocratização da gestão do cadastro eleitoral. Lembrando que um dos princípios que regulamentam a justiça eleitoral é o princípio da celeridade. Então, em virtude desse princípio, eu preciso ter uma gestão de cadastro eleitoral moderna, desburocratizada, célere e ágil. Ok? Então, essa é a primeira diretriz dessa nova gestão do cadastro eleitoral. Segunda diretriz, já falamos, né? É a conformidade do tratamento dos dados aos princípios e regras previstos na LGPD. Então eu tenho que lembrar que eu tenho agora uma lei de 2018 chamada LGPD e eu preciso, a partir desta lei, proteger, salvaguardar os dados dos nossos eleitores brasileiros, né? Levando em consideração então agora uma lei geral de proteção de dados. Como que a Justiça Eleitoral vai trabalhar para que esses dados sejam protegidos? Que medidas de segurança, e falando aqui na questão de medidas de segurança, inclusive tecnológicas, que serão aplicadas no âmbito da Justiça Eleitoral para proteção desses dados, né? Então, LGPD é uma palavra-chave. Preservação e facilitação do exercício da cidadania por pessoas ainda não alcançadas pela inclusão digital. Então veja que essas diretrizes têm tudo a ver com o que eu disse para vocês em relação aos motivos orientadores, justificadores. Então eu tenho que ter uma resolução que preserva, que facilita também o exercício da cidadania daquelas pessoas que não foram incluídas pela inclusão digital. A gente fala tanto de tecnologia, mas o Brasil é gigantesco, é extensão continental. Tem pessoas que não têm acesso ainda. Então eu preciso também proteger essas pessoas, garantindo o exercício da cidadania. Expansão e especialização dos serviços eleitorais com vistas ao adequado atendimento a pessoas com deficiência e grupos socialmente vulneráveis e minorizados, né? Esse é o foco da nova resolução e aqui eu quero que vocês substituam a terminologia pessoa portadora de deficiência
por uma terminologia mais moderna, mais condizente com a realidade, inclusive internacional, terminológica, que é pessoa com deficiência e não pessoa portadora com deficiência. Essa nova resolução, ela vai primar, ela vai proteger esses grupos, ok? Temos agora, pessoal, um próximo tema é a respeito do registro de informações no cadastro eleitoral. Então veja, prestem atenção. Eu sou Bruno, né? E eu tenho um título de eleitor. Eu sou inscrito na Justiça Eleitoral, inscrito no cadastro eleitoral, sou alistado na Justiça Eleitoral e vou, a partir desse alistamento, votar, né? Dentro do cadastro eleitoral, eu vou ter um histórico, é como se fosse uma ficha do Bruno como eleitor. Qual foi a história do Bruno como eleitor? Então, Bruno, ele está com título regular? Ah, no ano tal ele ficou irregular. O que aconteceu? Há uma duplicidade no cadastro do Bruno. Então, hoje eu tenho códigos que são colocados para os eleitores, para que a Justiça Eleitoral interprete essas informações a partir desse histórico ao eleitor. Então, quando eu falo de registro de informações no cadastro, cada um dos eleitores tem um registro no cadastro eleitoral. E percebam, serão utilizados códigos de atualização da situação do eleitor. Vocês encontrarão a nomenclatura ASE, atualização da situação do eleitor. Nós vamos ter códigos nesse, vamos dizer, formulário, que serão reunidos em uma tabela que vai constar de provimento da Corregedoria Geral Eleitoral. Então, a Corregedoria Geral Eleitoral, quem é o Corregedor Geral Eleitoral? É um ministro do STJ, né? Então, ele exerce a função de Corregedor Geral Eleitoral. Lá na Corregedoria vai ter um provimento que vai estabelecer os códigos de atualização da situação do eleitor. Cada código representará uma situação do eleitor naquele momento. Tá? Cuidado, porque antes da resolução era código FASE, não é mais código FASE, são códigos ASE, atualização da situação do eleitor. Ok? Registro claro e inequívoco de informações relativas a eventos que impactem o exercício de direitos políticos e civis. Lembra, eu falei para vocês, olha, é uma hipótese de suspensão, uma hipótese de perda de direitos políticos, há alguma irregularidade naquele cadastro eleitoral daquele eleitor? Então eu vou ter um registro claro e inequívoco da situação daquele eleitor naquele exato momento. Ok? Inclusive, quando você vota, tem uma maquininha lá com o mesário que digita o título de eleitor, vai aparecer a sua situação naquele momento, se você está naquela sessão eleitoral ou não, alguma situação que o impede de efetuar o voto, ok? Essa atualização, como diz aqui, esse registro, ele é claro e inequívoco, ok? Promovida diretamente no sistema de gestão do cadastro eleitoral. Então, eu tenho um sistema de gestão do cadastro que será orientado por essas diretrizes que nós conversamos, por esses códigos que serão inseridos para mostrar naquele momento em que situação está aquele eleitor. Ok? Esse foi o primeiro bloquinho da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até o bloco 2, mas aí é para quem adquiriu o curso lá no site eleitoralcombruno.com.br. É o curso de Direito Eleitoral completo para concursos teóricos, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.